Bom, vamos mergulhar direto no assunto. Hoje a gente vai falar do verdadeiro arquiteto da ciência social moderna, Marcel Mauss. Sabe, é fascinante destrinchar a mente desse pensador. O trabalho dele foi tão visionário que, acredite se quiser, acabou antecipando conceitos como a medicina psicossomática e a psicologia cultural décadas antes de virarem tópicos comuns. A nossa ideia aqui é desconstruir toda essa genialidade e entender como Mauss literalmente mudou a forma de enxergarmos a própria humanidade. Mauss tinha uma lupa para analisar a sociedade que era algo surreal, o que torna o trabalho dele absolutamente indispensável, mesmo sendo denso de vez em quando, é o quanto ele abre a nossa cabeça. Ele simplesmente não engolia aquelas caixinhas acadêmicas simplistas de isso é biologia, isso é psicologia e isso é sociologia. Para ele, não. A grande sacada foi derrubar esses muros todos. Na visão dele, as esferas biológicas, psicológicas e sociais estavam totalmente interligadas, misturadas. E para ter uma dimensão do peso dele, olha só essa frase do antropólogo Claude Lévi-Strauss. Poucos ensinamentos permaneceram tão esotéricos e poucos, ao mesmo tempo, exerceram uma influência tão profunda quanto o de Marcel Mauss. É forte, né? Ele foi de fato uma figura meio enigmática, lida às vezes de forma fragmentada, mas a marca que ele deixou é inapagável. A influência oculta desse único homem ergueu as fundações da antropologia moderna. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos ver a influência oculta de Mauss. Depois, a gente passa pelas técnicas do corpo, a relação entre sociologia e a mente, o famoso fato social total e, por fim, amarramos tudo com o papel do inconsciente. Começando pela parte 1, a influência oculta de Mauss. Como um único pensador moldou múltiplas disciplinas. O que é realmente impressionante aqui é a abrangência, o alcance do impacto do Mauss. A influência dele não ficou presa só aos etnógrafos e antropólogos, não. Ela se espalhou como fogo por linguistas, psicólogos, historiadores das religiões, orientalistas. E o mais curioso de tudo, essa transmissão de conhecimento rolou muito mais no boca a boca, atuando através de colegas e discípulos que espalhavam as ideias, no que propriamente em dezenas de grandes volumes escritos por ele. E olha o nível, o Mauss estava muito, mas muito à frente do seu tempo. Já lá em 1926, ele batia na tecla de que os pontos onde a biologia e o social se esbarram eram fundamentais. Ou seja, ele sacou a ligação profunda, essa estrutura invisível entre o grupo humano e as regras sociais, muito antes de a medicina psicossomática virar um assunto popular. Uma lucidez praticamente profética. Seguindo em frente, parte 2. Técnicas do corpo. O controle social das ações físicas. Vale muito a pena parar para observar as ações físicas mais banais do dia a dia. A forma e o momento de desmamar um bebê, a maneira de embalar a criança, ou até se a gente prefere lavar as mãos em água corrente ou parada. E, claro, o quanto de dor a gente aguenta. Costumamos achar que isso é puro instinto biológico, certo? Errado. A sacada genial aqui é que essas ações não são meros reflexos naturais. Elas são detalhes rigorosamente estruturados e impostos pela nossa sociedade desde que somos bebês. Isso mostra um contraste gigantesco entre a nossa máquina biológica e o software sociológico, digamos assim. Nosso corpo entra com o hardware, as funções fisiológicas, a mecânica do sistema nervoso, as necessidades, mas quem está no volante, quem pilota a execução dessas coisas, é a nossa cultura e as instruções sociológicas aprendidas. Sabe aquele limite de dor que a gente classifica como intolerável? Pois é, essa linha não é traçada pela biologia, e sim pelo meio social. E assim, chegamos na parte 3, sociologia e a mente. Como a sociedade molda a saúde mental. Aqui a coisa fica ainda mais profunda. Sabe o que a gente chama de comportamento normal? Essas condutas normais de um grupo constroem juntas o nosso sistema simbólico coletivo. Agora, e aquele comportamento de um indivíduo que foge à regra, que é rotulado como patológico? A teoria argumenta que isso é basicamente uma tentativa solitária de criar um simbolismo próprio. É como se a pessoa tentasse imitar, de forma isolada, aquelas formas e costumes coletivos da sociedade. E aí, quando a gente coloca diferentes culturas lado a lado, fica muito evidente como elas lidam de formas opostas com esses estados alterados. A psiquiatria ocidental, de modo geral, isola esse comportamento. É visto como uma doença, uma patologia, e o indivíduo fica meio fora do sistema. Já nas sociedades que praticam o xamanismo, é o inverso. Eles pegam esse exato comportamento e o canalizam para uma tradição normal, institucional. Acaba virando uma peça-chave para manter o equilíbrio de todo aquele grupo social.
Resumindo, tentar explicar uma cultura inteira partindo apenas da mente ou das neuroses individuais é, basicamente, colocar a carroça na frente dos bois. Na vida real, muitas das peculiaridades psicológicas e mentais de uma pessoa funcionam como meros reflexos. São apenas traduções das tensões e das estruturas gigantes da sociedade em que ela está inserida. Chegamos ao ponto alto, a parte 4. O fato social total. A teoria abrangente de Mauss sobre a sociedade humana. Isso aqui é a grande âncora de todo o legado do Mauss. A tese de que o social só vira uma realidade de verdade quando não fatiramos ele em pedacinhos acadêmicos. Um fenômeno só é, de fato, um fato social total quando a gente enxerga a pintura inteira, explicando seus aspectos físicos, fisiológicos, psíquicos e sociológicos, tudo de uma vez. Tudo junto e misturado. Para capturar o comportamento humano nesse nível, o fato social total precisa cruzar 3 dimensões específicas. Primeiro, a dimensão sociológica, que engloba os sistemas grandes, tipo o direito, a economia, a religião. Segundo, a dimensão histórica, que é a linha do tempo, a história daquela pessoa desde o nascimento. E terceiro, a dimensão fisiopsicológica, os reflexos, o lado biológico e as representações inconscientes. Tudo isso obrigatoriamente acontecendo num evento simultâneo. O próprio Max Weber resume a essência disso dizendo: o simples estudo desse fragmento de nossa vida, que é nossa vida em sociedade, não basta. O recado é claro, né? Estudar um indivíduo isolado da sociedade ou estudar a sociedade esvaziada das mentes das pessoas é um trabalho incompleto. Quem estuda o social precisa mergulhar de cabeça nessa experiência concreta, total e imersiva. Finalmente, vamos para a parte 5, o papel do inconsciente. O mediador entre si e os outros. Olha como essa observação do Levi-Strauss amarra a coisa toda. O inconsciente seria, assim, o termo mediador entre mim e outrem. Ou seja, o inconsciente não é só um detalhe clínico. Ele é o verdadeiro terreno comum. É exatamente aí que as regras sociais frias e objetivas esbarram, interagem e se moldam com as experiências mais subjetivas de cada um. É o elo que liga o grupo ao eu. E a implicação disso é fantástica. Quando acessamos o inconsciente dessa forma, esbarramos numa espécie de 4ª dimensão da mente. É um sistema cheio de estruturas simbólicas que, de forma incrível, é compartilhado por toda a humanidade. Essa arquitetura mental em comum é justamente o que permite que a gente se comunique, crie sociedades complexas e se entenda, mesmo interagindo com culturas do outro lado do mundo. Então, depois de toda essa viagem sobre como a genialidade de Marcel Mauss implodiu as fronteiras entre biologia, mente e sociedade, fica uma pulga atrás da orelha. Quantos dos nossos hábitos diários, os mais físicos, os mais íntimos e profundamente pessoais, não são, na real, produtos totalmente invisíveis da nossa cultura? Onde é que termina a nossa individualidade intocada e começam as engrenagens silenciosas da sociedade? Essa é a grande provocação que continua fascinando todo mundo até hoje, e a gente também, com certeza.